Tem algo que ninguém te ensinou na escola, na família, raramente em qualquer lugar. Que a melhor resposta para uma provocação não é uma resposta, é uma postura. Não estamos falando de ignorar, não estamos falando de engolir. Estamos falando de uma presença tão sólida que a provocação simplesmente não encontra onde se instalar. Uma presença que não precisa se anunciar porque ela já se comunica antes de qualquer palavra. Você já viveu aquele momento? Alguém diz algo com aquele tom, aquela frase que parece inocente, mas tem uma faca escondida dentro. E você sente o calor no peito, o impulso de revidar, de explicar, de se defender. E na mesma fração de segundo você também sente que se você reagir, perdeu. Porque você perdeu. Não para a pessoa, você perdeu para si mesmo. A provocação funciona assim. Ela não precisa que você diga nada de errado. Ela só precisa que você reaja, que você saia do seu centro, que você prove na frente de todo mundo que ainda está à mercê das palavras dos outros. E quando você reage, você entrega exatamente isso. Você diz, sem dizer, que aquilo importou, que chegou, que abriu uma porta. Mas quando você não reage da forma que a pessoa esperava, acontece algo estranho. O silêncio dela começa a pesar mais do que o seu, e ela fica sozinha com o que lançou, sem saber o que fazer com isso. Existe uma diferença enorme entre a pessoa que não reage porque tem medo e a pessoa que não reage porque não precisa. Essa diferença não está nas palavras, está no corpo, está na respiração, está no olhar, está na forma como você ocupa o espaço ao seu redor. E as pessoas sentem, elas sempre sentem. Antes mesmo de você falar qualquer coisa, a mensagem já foi entregue. Você já esteve perto de alguém que tem isso, aquela presença que não se agita, que não apressa nenhuma resposta, que recebeu o comentário, olhou e simplesmente continuou sendo quem era. Aquela pessoa não precisou dizer nada forte, ela já era forte. E você sentiu isso antes mesmo de ela abrir a boca. Sentiu na forma como ela ficou parada, na ausência de urgência no rosto dela. Isso é postura, não é técnica, não é script. É um estado interno que aparece no externo sem esforço, sem ensaio, sem performance. O problema é que a maioria das pessoas tentou copiar o resultado sem construir a causa. Elas viram alguém calmo e tentaram ficar calmas. Viram alguém silencioso e tentaram ficar quietas. Mas o silêncio forçado é visível. A calma fingida tem um tremor por baixo. E quem provoca sabe a diferença. Quem provoca vive disso. Eles testam, eles observam, eles calibram. E um silêncio tenso é tão revelador quanto uma explosão, às vezes mais. Então, como você constrói a postura real? Não a posada, a real. Começa com uma aceitação que a maioria das pessoas evita, que não é sua responsabilidade gerenciar o que os outros pensam de você. Isso soa simples, mas vá fundo nisso. Você passou quanto tempo nessa semana, nos últimos meses, preocupado com o que alguém vai achar, com o que vão falar, com como você vai aparecer para esse ou aquele grupo? Boa parte da sua energia mental está investida em gerenciar percepções que você nunca vai controlar de verdade. Nunca. Por mais que tente, por mais que ajuste, por mais que explique. E essa tentativa de controle é exatamente o que te deixa vulnerável. Porque quando alguém ameaça essa imagem, quando alguém lança uma provocação que toca naquilo que você está tentando proteger, você reage. Não porque a pessoa foi forte, mas porque você estava frágil naquele ponto. A provocação não cria a ferida, ela encontra uma que já existia. Então a pergunta certa não é como responder melhor, é o que dentro de você ainda precisa de aprovação para se sentir inteiro. Essa é a pergunta que muda o jogo. Porque quando você resolve isso, quando você realmente para de precisar que o mundo externo confirme quem você é, a provocação perde o endereço. Ela é lançada e não tem onde chegar. Não por defesa, por ausência de alvo. Pensa assim, imagine que alguém te chama de incompetente. Se você tem uma dúvida interna sobre sua competência, isso vai arder, vai ativar, vai exigir resposta. Mas se você tem uma clareza interna real sobre o que você faz e o que você vale, a frase simplesmente não ativa nada urgente. Você ouve, processa, classifica e segue. Não com raiva contida, não com esforço de manter a compostura, com indiferença genuína.
Não é blindagem, é ancoragem. E essa ancoragem vem de um lugar específico. Vem de você ter construído ao longo do tempo uma relação honesta consigo mesmo, de ter olhado para seus pontos fracos sem fugir, de ter reconhecido suas falhas sem se destruir por causa delas, de ter feito o trabalho que ninguém vê, que não gera plateia, que não gera curtida, mas que vai acumulando uma base dentro de você que nenhuma palavra de fora consegue derrubar. Esse trabalho não aparece no feed, ele aparece no seu rosto, quando alguém tenta te tirar do lugar e você simplesmente não sai. Porque a pessoa que nunca se olhou com honestidade vive com medo constante de ser exposta, e provoca de volta, e se defende antes do ataque chegar, e explica quando ninguém perguntou, e justifica quando ninguém pediu. Tudo isso é ruído. Tudo isso é uma pessoa tentando esconder que ainda não se conhece de verdade, e quem está do lado de fora percebe, mesmo sem nomear. Você já notou que as pessoas mais seguras que você conhece falam menos? Não porque sejam tímidas, porque não precisam preencher o espaço com palavras para existir dentro dele. Eles deixam o silêncio existir sem ansiedade. Eles respondem quando é necessário, e quando respondem, cada palavra tem peso, porque não houve desperdício antes. A voz delas chega diferente porque foi guardada para o momento certo. Isso é outra dimensão da postura, o controle do que você entrega. Não como estratégia de jogo, como respeito pela sua própria voz. Quando você fala demais para se defender, você depreciou a moeda. Quando você explicou o que não precisava ser explicado, você mostrou que a aprovação do outro valeu mais do que a sua própria certeza. E as pessoas ajustam o quanto te respeitam com base nisso. Não de forma consciente, mas ajustam. E com o tempo, esse ajuste vira o padrão de como te tratam. Então, na próxima vez que você sentir aquele impulso, quando alguém lançar algo e você sentir o calor subindo, pause. Não finja que não sentiu. Sinta. Reconheça internamente. Dê nome ao que está acontecendo dentro de você. E então pergunte: isso precisa de resposta agora ou precisa de postura? Muitas vezes a resposta mais poderosa é o seu rosto calmo, os seus ombros relaxados e a conversa simplesmente continuando como se aquilo não tivesse sido suficiente para te tirar do eixo. Porque não foi. E essa informação, comunicada sem palavras, é devastadora para quem provocou, do que qualquer réplica que você pudesse ter dado. Porque ela diz uma coisa com clareza absoluta: você não é grande o suficiente para me mover. A provocação tem prazo de validade curto quando não encontra reação. Ela murcha, e a pessoa que a lançou fica com ela na mão, sem saber o que fazer com ela, porque o efeito que esperava não veio. Ela esperava uma onda e encontrou pedra. Isso não é passividade, isso é domínio. Não o domínio que grita, não o domínio que se impõe pela força da voz ou pela violência da resposta. O domínio que permanece, que continua igual antes e depois, que não precisa do resultado da provocação para saber quem é. Esse é o tipo de presença que as pessoas lembram, que inspira sem tentar inspirar, que lidera sem anunciar que lidera, que silencia sem abrir a boca. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora certa.